Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Farol, série de testemunhos. Obrigado a todos por estarem desse lado. E esta noite temos aqui connosco Josué Milhão. Obrigado, Josué, por estares aqui presente. É uma honra estar aqui. Por ter aceitado o nosso convite. O Josué é meu filho. Nós, desde que começámos a fazer este trabalho, o Josué tem-me vindo a pedir para estar cá presente. Gostaria de dar a sua opinião sobre este tema que nós estamos aqui a tratar. E hoje decidimos trazer cá o Josué para ouvir a sua versão. Eu quero, antes de mais, dizer que nesta série que estamos a trabalhar, nós temos vindo a informar os nossos convidados. Nós fazemos o convite, mas não fazemos nada premeditado, portanto nem sequer damos as perguntas que vamos fazer aos nossos convidados, porque queremos ouvir da boca dos nossos convidados aquilo que está à flor da pele, que está no seu coração, de forma honesta, sincera, sem questões premeditadas. E fizemos o mesmo também com o Josué. O Josué só soube há cerca de 2 horas que vinha cá hoje, não é? Uhum. Portanto, Josué, queremos ouvir o que é que tu tens a dizer sobre este tema, não é? Uhum. O tema que nós estamos aqui a tratar, conforme nós temos vindo a dizer, é que Jesus está vivo. E há milhares de pessoas no mundo que afirmam que Jesus está vivo. E tu também fazes essa afirmação e nós queremos saber porque é que tu fazes essa afirmação. O que é que te leva a dizer isso, não é? E nós estamos a tratar este tema porque Jesus já não está fisicamente na Terra há cerca de 2000 anos, mas desde daí até aos dias de hoje, milhares de pessoas, milhões de pessoas ao longo desse período, de vários países diferentes, línguas e tudo mais, têm vindo a afirmar que Jesus está vivo, que têm um relacionamento com Jesus, que Ele é o seu Salvador e que Ele é o Senhor das suas vidas. E, portanto, é um tema que faz todo sentido nós abordarmos, não é? Sim. Porque é que tanta gente faz esta afirmação, não é? Sim. E então nós queremos ouvir a tua história, não é? Sim. E eu vou pedir primeiro que tu te apresentes, para as pessoas que lá em casa que não te conhecem, saber quem é um pouco o Josué, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia, estudas, não é? A tua idade. Podes então dizer? O meu nome é Josué e eu tenho 10 anos. Sempre gostei muito de esclarecer dúvidas sobre a Bíblia com a minha família. Sempre gostei muito de tocar os instrumentos. Sempre gostei e acho que nunca vou parar de gostar de jogar futebol, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu faço muitas vezes no meu dia-a-dia. E também gosto de brincar com os meus irmãos e gosto de viver em família, sempre com a minha família. Uhum. Tu estudas, não é? Sim, estudo. Estás em que ano? Estou no 5º ano. No 5º ano, e também aprendes um instrumento na escola, não é? Sim. Que instrumento é que tu aprendes? Aprendo piano. E gostas? Gosto, sim. Sempre gostei. Muito bem. Josué, quando é que tu começaste a ouvir, pelo menos as que te lembres, não é? Começaste a ouvir falar de Jesus, ouvir falar de Deus? Conta-nos um pouco essa experiência. Então, eu estou aqui desde que nasci, na Igreja Evangélica Missionária de Braga, e sempre, desde os 4 anos, que foi quando foi desde aí que eu me lembro coisas que eu ouvi, porque quando eras mais novo não te lembras daquilo que ouvias quando tinhas 1 ou 2 anos, não é? Sim. Então eu vim aprender muitas coisas sobre Cristo, que é o nosso Salvador e o único Senhor, não é? Uhum. Então eu vim aqui dar a minha opinião e sempre gostei muito de ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Tu, portanto, ouvias falar de Jesus na igreja, não é? Sim. E também ouvias falar noutros sítios? Sim, noutras igrejas, e já ouvi falar de alguns meus amigos da escola que também são evangélicos. Uhum. E nos acampamentos também, sim, não é? Sim, nos acampamentos, sim. Muito bem. E o que é que tu tens a dizer sobre este tema, não é?
Porque tu não vês Jesus, não é? Não. Mas tu acreditas que Jesus está vivo. Porquê é que acreditas nisso? Porque, bem, nós fazemos orações, não é? Para que Cristo nos salve de algumas coisas e também que nos dê coisas importantes. E eu faço essas orações muitas vezes, quando eu preciso de coisas. E quando eu oro, depois de algum tempo depois, de dias, de vez em quando, eu tenho essa coisa. E isso é uma das coisas que eu creio em Cristo. E quando eu estou com medo de alguma coisa, eu oro a Cristo e Ele dá-me coragem. E depois eu tenho coragem, não é? Para fazer as coisas que eu não conseguia porque tinha medo. Mas depois, como eu orei a Cristo e acreditei nisso, eu consegui. Então é isso, uma das minhas opiniões sobre Cristo, que Ele existe. Ok, ou seja, uma das coisas que te leva a crer que Jesus existe é que tu, quando tens algum problema, tu oras e Jesus responde-te, não é? Ou ajuda-te, ou resolve esse problema. Sim. Não é? Sim. Lembras-te de alguma coisa em particular que tu tenhas tido essa dificuldade e que oraste e que Jesus agiu? Eu, quando era mais novo, eu tinha 7, 6 anos, eu sempre tive muito medo de escuro. Tens aqui água, se quiseres. Eu sempre tive muito medo do escuro. Eu, de vez em quando, ia para a cama da minha mãe porque tinha muito medo. Mas depois, eu fiquei alguns meses sempre a orar para que Deus me livrasse desse medo. E quando eu tinha 8, 9, 10 anos, eu consegui superar esse medo. Essa é uma das razões que me leva a crer em Cristo, porque pode não ser, podes orar uma vez e Ele não te dar, só que tu depois desistes. Mas como existe aquela parábola que uma mulher estava sempre a bater a porta de um homem para lhe dar pão e... Do juiz, não é? Sim, o juiz. E depois estava sempre a insistir, que chegou um momento que o juiz lhe deu. Porque ela não desistiu de orar, não é? Sim, nunca desistiu. E foi isso que tu fizeste no momento em que tinhas medo do escuro, oraste até que Deus te tirou esse medo, foi isso? Sim, e eu sempre estive tentando, havia dias que eu conseguia dormir sozinho e depois foi sempre acontecendo isso, até chegar ao dia que eu conseguia dormir sozinho todos os dias. E hoje já não tens medo do escuro? Não. Muito bem. Tu ouves falar de Jesus na igreja, ouves falar de Jesus em casa, não é? Sim. Mas tu nunca foste obrigado a acreditar. Nunca. Não é? Se eu não quisesse, eu não queria. Não acreditavas, não é? Mas o que é que te leva a crer em Deus? O que é que te leva a crer? Tu ouves a palavra, o que é que tu pensas de Deus, da palavra que ouves? O que é que tu achas da Bíblia? Podes repetir a pergunta que eu não percebi, por favor? A questão é, tu tens 10 anos, não é? Certo. Ainda és novo, não é? Sim. E tu sempre ouviste falar de Jesus, vens à igreja, Sim. lês a Bíblia em casa, oras, não é? Mas tu nunca foste obrigado, não é? Nunca foste obrigado a acreditar, não é? Nunca. Tu acreditas em Jesus porque queres, não é? Mas o que é que tu pensas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos que tu ouves? Bem, o que é que eu penso sobre os ensinamentos que Sim. Fala um pouco sobre tudo isto, a Bíblia, a igreja. Bem, eu gosto sempre de ouvir a palavra de Deus e isso leva-me, quando eu ouço uma coisa que me interessa, isso leva-me a entender mais sobre aquilo. E bem, quando eu entendo, a única coisa que eu percebo é que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Não tem mais ninguém que nos possa salvar das trevas. Mas Deus dá-nos a oportunidade de escolhermos. De escolher entre querer ou não sim, querer, não é? Querer ou não querer. Ele não nos obriga a querer. Porque se Ele nos obrigasse,
É como, Jesus não quer... Éramos escravos, fôssemos Sim. obrigados, não é? Jesus não quer também que uma pessoa que não lhe ame lhe sirva. Ele dá-nos a oportunidade de escolher. Isso é uma coisa, eu já tive esse momento de decisão, já passou há algum tempo sobre isso, Que decisão? sobre crer e não crer em Jesus Cristo. Tu lembras-te do momento em que começaste a crer em Jesus? Bebe água. Estou a ficar aqui um pouco. Estás rouco. Não estás habituado a falar tanto, não é? E Tu lembras-te do momento em que tu disseste assim, bem, eu creio em Jesus e vou seguir a Jesus como o meu Senhor, como o Senhor da minha vida. Lembras-te desse momento? lembro, foi quando eu tinha tipo uns 5 anos, eu fui ao acampamento, Num acampamento bíblico, não é? sim. E eu no quarto, depois de ter ouvido uma palavra de um senhor chamado André, eu fui olhar-me ao espelho e disse: eu sou um pecador. Não havia mais nada. Depois no quarto, eu orei a Jesus Cristo, pedi perdão e aceitei-o no meu coração. E mudou alguma coisa a partir daí? Mudou. Sinto que depois daquele momento, Jesus protege-me do mal. Ele protege-me quando preciso dele. É mesmo impressionante. Quando eu preciso dele, ele está lá para me ajudar. É uma das coisas. É difícil de explicar, mas tu sabes Sim. que isso acontece, não é? É difícil, muito difícil de explicar. Mas só quem vai à igreja e acredita em Deus é que consegue sentir isso. Só quem vive é que sabe o que é, não é? Sim. O que é que tu pensas? Tu tens muitos amigos, não é? Na escola, no futebol, Sim. vês o comportamento deles, vês um pouco como é que o mundo funciona, não é? Sim. O que é que tu pensas acerca do mundo em relação àquilo que a Bíblia diz, em relação ao comportamento que tu vês nas pessoas? Tens alguma opinião sobre isso? Opinião, Vês a diferença entre as pessoas que creem e que seguem a Deus e as pessoas que não creem em Deus? sim. Muita diferença porque eu sou uma pessoa que crê em Deus. E a maior parte da minha escola cria em Deus. Não é bem crer em Deus. Eles dizem que creem em Deus, mas não agem como se acreditassem em Deus. Sempre a dizer palavras feias, sempre a comportar-se mal, sempre a ser mal educado para as pessoas. E isso é uma grande diferença que eu vejo nas pessoas sobre mim e outros meus amigos que são evangélicos. Mas que amigos teus que dizem que são evangélicos, mas que não obedecem, é isso? São evangélicos, sim, só que há lá um amigo meu que é evangélico, mas parece que nunca ouviu falar sobre Deus. Ele esquece. Ou seja, tens amigos que dizem que creem em Deus, mas o comportamento deles não corresponde àquilo que eles afirmam, é isso? Sim, eles dizem que acreditam em Deus e essas coisas, só que depois, na hora de agir, nunca agem como Deus agia. Como Jesus agia no lugar, naquela situação, não é? Sim. Muito bem. E porquê é que tu achas que isso acontece? Porque... Foda. Bebe água, podes beber água que quiseres. Bem, Se tiveres opinião sobre isso, não tiveres. de que é que eu não... Porquê é que achas que isso acontece? Pessoas que dizem que creem em Deus, mas que o comportamento delas não é segundo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, não é? Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos usar palavras torpes, não é? Palavrões, Sim. etc. E há pessoas que dizem, a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades e as pessoas, e tens amigos que desobedecem aos professores e aos funcionários, é isso? Sim. Porquê é que achas que isso acontece? Sabes? Tens alguma opinião? Esses meus amigos evangélicos, de certeza que estão a ser levados por outros que não são bem meus amigos, não sou muito nunca estou muito perto deles,
E esses meus amigos deixam-se levar pelo inferno, pelo Satanás. Achas que eles são influenciados, é isso? Sim, eles misturam-se ali e deixam-se levar. Em vez de terem uma postura firme, deixam-se levar pelo comportamento dos outros, é isso? Sim. E como é que tu achas que eles poderiam resolver esse problema? O que é que achas que eles podiam fazer para resistir? Eles, alguns meus amigos já praticamente acabaram com a vida deles, mesmo sendo evangélicos. Acabaram com a vida deles como? Estão sempre a fazer coisas erradas. Ok. A mesma coisa, sim. Praticamente acabaram com a vida deles. A vida deles está completamente destruída. Destruída no sentido de seguir a Deus, é isso? Sim, isso. Porque têm um comportamento que não se adequa a um cristão, é isso? Sim. Muito bem. Eu sei que tu já leste o livro O Peregrino. Sim. O que é que tu achaste desse livro? Achei que havia lá um personagem chamado Cristão que nunca se deixou levar mesmo por coisas de Satanás. Não mexas no micro, senão vai fazer barulho. Nunca se deixou levar por coisas de Satanás. Houve algumas vezes que ele deixou-se levar, mas só que pensou no seu caminho que ele estava a fazer, voltou para trás e continuou firme no seu caminho. Isso é uma mensagem muito boa, porque diz que nunca devemos desistir de Cristo. E é o que eu sempre faço e o que tento sempre fazer, resisto a essas coisas. E dessa parte do peregrino está falada, porque a mensagem que aquele quer é que nós devemos nos manter firmes no nosso caminho de Cristo. Não devemos nos atrair por outras coisas. E tu, quando falas essas coisas de te atrair, achas que compensa não fazer essas coisas? Ou tu não fazes, mas querias era te fazer e achas que não vale a pena? O que é que tu achas sobre isso? Há coisas más que eu não sabia que eram más, mas só que não pensavam que eram boas, mas também não pensavam que eram más. Não tinhas opinião, não? Não tinha opinião. Deixava-me levar um pouco, mas quando eu percebia que aquela coisa era má, eu saía. Saía daquela situação. Mas quando eu via que aquela coisa era boa, eu aproximava mais ainda. Mas quando dizes que saías, vale a pena sair? Ou preferias te manter a fazer aquela coisa má? Não, vale a pena, vale. Porquê é que achas que vale a pena? Porque eu não ia agradar a Cristo. Porque na Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, não é? E nós tínhamos de agir como Jesus Cristo agiria. E naquela forma, eu acho, de algumas formas, eu acho que Jesus não agiria daquela forma. Então tu também não ages, é isso? Sim. Há coisas que de vez em quando deixam-me levar, não é? Somos humanos, todos erram. Mas... E quando erras, o que é que fazes? Eu peço perdão a Cristo e arrependo pelo que eu fiz. E tu, essa opção que tu tens tomado de seguir este caminho, tu sentes-te obrigado por mim, que sou o teu pai? Sentes-te forçado a fazer isso, ou tu fazes de livre vontade porque achas que é melhor para ti? Eu faço por livre vontade, porque se eu não quisesse, eu estava na escola a dizer palavras feias, a viver a minha vida, a fazer Claro que também eras corrigido, não é? Sim. Por mim. Mas tu quando, por exemplo, decides não dizer palavrões, não é? Sim. Tu decides porque achas que é o melhor para a tua vida ou porque sabes que o pai te vai corrigir ou até castigar? Quando eu não digo palavrões. Por exemplo. Sim, eu não digo palavrões, mas se eu dissesse... Quando decides não fazer uma asneira, Sim. tu não fazes aquela asneira porque sabes que o pai te vai corrigir ou até castigar, ou não fazes aquela asneira porque queres agradar a Deus? Sinceramente, podes Sim, ser sinceramente. honesto. Muitas vezes eu olho pelas duas partes, não é? Que eu não vou agradar a Deus, mas também vou apanhar castigo, que é uma coisa que ninguém gosta, não é? Claro. Mas também temos sempre de olhar pelo lado de Cristo, não é? Que não vai a Ele agradar.
temos sempre também de olhar sempre por esse lugar. Ok. Nós já estamos a chegar ao fim. Nós em casa, e é uma coisa que eu quero também ouvir a tua opinião, nós em casa lemos a Bíblia juntos, em família, não é? Sim. Oramos e tudo mais. Qual é a importância que tu vês nesse momento? Achas que é importante? Achas que não é importante? Claro que é importante. Mas diz de forma honesta. Se tu não gostares, diz que não gostas, não é? Sim, eu gosto sempre de ouvir mais um pouco de Cristo. É sempre uma honra ouvir mais uma vez a palavra de Cristo e aprender coisas que nós não sabemos, não é? Porque há muita coisa na Bíblia que nós lemos e lemos e... Há muita coisa que temos para aprender sim, ainda. Nós não percebemos o que é que nós retiramos dali. Mas tu achas que isso é importante para a tua vida, este momento em família? Sim. Achas que isso tem importância? Achas que não? Tem importância, tem, porque é sempre também é sempre bom estar com a minha família, a ouvir. E tem sempre importância porque é Jesus Cristo, não é? Temos de sempre dar-lhe honra pelo que ele fez por nós. Eu nunca me senti assim tão obrigado só por honrar a Jesus Cristo. Por isso, eu gosto sempre de estar em família. Muito bem. Para terminar, queres deixar alguma mensagem para os teus amigos, para toda a gente que nos está a ouvir, em relação a Deus, ou não queres dizer nada? Bem, para os meus amigos, eu ia ficar aqui para aí meia hora, não é? Porquê? Porque é muita coisa a corrigir na parte deles e eu também não sou o pai deles, não é? Sim, mas o que é que tu... Tens aqui 1 minuto para mandar uma mensagem para os teus amigos, em relação às coisas de Deus, não é? O que é que tu dirias? Eu diria para os meus amigos que são evangélicos e os que não são. Para todos. Sim. Eu diria para os que não creem em Cristo, para irem para o caminho de Cristo, porque vocês vão sentir muitas vezes coisas boas, mas eu não vou estar a obrigar. E meus amigos evangélicos, eu quero que vocês mantenham-se firmes e quem está-se a deixar levar, pensem em Cristo e digam aquela coisa, não. Porque muitas vezes a carne ganha, não é? Só que nós temos de deixar a nossa alma crescer e a nossa carne diminuir. Então por isso, se vocês estão a ver que aquela coisa é má, vocês digam não. E saiam daquele local, em forma de dizer, não é? Saiam daquele local, saiam daquela coisa situação. Que vocês estão a fazer. Sim, de situação. E mantenham-se firmes no caminho de Cristo. Porque é uma coisa muito importante. Ok. Só mesmo para terminar, o que é que tu achas que... O que é que tu achas? O que é que tu aprendes, não é? O que é que tu pensas acerca da vida depois de nós morrermos, não é? Sabes que um dia vamos morrer, não é? Não sabemos quando. Morrer. Sim. Ou podemos já morrer e Jesus vir à Terra. Sim, mas isso já é outro assunto, não é? Sim, mas... Vamos falar aqui sobre o tema depois desta vida, deste mundo, acreditas que há alguma coisa? O que é que acreditas? O que é que pensas sobre isso? Nós temos lá o céu e as trevas, ou o paraíso e o inferno. É como preferir. E quem não crê em Cristo vai para as trevas. Mas quem crê em Cristo e age como se cresce em Cristo vai para o céu. Mas não adianta crer em Cristo, mas depois não agir como se crê em Cristo, porque eu posso dizer, olha, eu acredito em Jesus, mas só que depois chego à escola e começo a desobedecer e a fazer coisas más. Isso não mostra, mas também tu dizes que não crees em Cristo. Ou seja, o teu comportamento tem que estar alinhado com a tua fé. Sim. Não é? Sim. Não vale a pena dizer que eu creio em Deus, mas depois o meu comportamento é errado, não é? É errado, sim. Muito bem. Obrigado por estás cá. É sempre uma honra estar aqui. Ok. Já vieste cá algumas vezes, não é? Sim. Não, nunca vieste. É a primeira. Hã? É a primeira que vens. Sim, mas aqui nesta igreja. Ok. Sim. É sempre uma honra estar aqui. Muito bem. Obrigado. Vamos para casa? Vamos. Até à próxima. Foi um prazer ter-vos aí. Espero que aqui o testemunho de Josué traga
traga algo de bom às vossas vidas, que nós possamos usar mais este testemunho, neste caso de uma criança, para pensarmos sobre estes temas, e que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.